Hoje tá um dia bem chuvoso, um dia bem... Sabe aqueles dias preguiçosos que dá vontade de ir com calma, curtir, trabalhar com uma musiquinha de fundo? E aí, como hoje eu dei uma cutucada no pessoal do Instagram, que eu postei um stories falando assim: dedico o dia de hoje a você que me criticou porque eu me mudei pra Tóquio durante a pandemia. Você fez o meu caminho ter menos concorrência e ser menos difícil. E aí eu dei aquela cutucada no povo e por causa disso eu resolvi gravar esse vídeo agora, aproveitar que é minha hora do almoço, eu tô ainda no meu intervalo. Porque eu não quero só cutucar e deixar por isso, mas eu quero contribuir de alguma forma com vocês, tá bom? Então, como no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, volta lá no vídeo anterior, vai lá o que eu falo. Eu dou uma atualizada, né, sobre o meu terceiro ano morando em Tóquio, como é que eu estou, desde que eu me mudei depois de 3 anos. E nos comentários me pediram pra contar como foi que eu consegui um emprego, né, na área de TI aqui em Tóquio. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Então, se você não me segue ainda, se inscreva nesse canal e pelo menos deixa um like, né? Mesmo que você não queira se inscrever, então pelo menos deixa um like, porque a informação de hoje ela é boa e ela serve pra inspirar outras pessoas a também, quem sabe, buscar algo melhor aqui no Japão e que não seja aceitar somente o trabalho em fábrica, onde a maioria dos brasileiros estão, tá bom? Meu nome é Michiko Roshi, seja muito bem-vindo e bora pra nossa história. Como eu disse no vídeo anterior também, eu não sou formada, tá bom? Eu não sou formada na área, eu não tinha experiência nenhuma quando eu entrei na área de TI. Qual que é a história da minha trajetória? Eu vim pro Japão quando eu tinha 15 anos. Na verdade, eu fui e voltei, né? Desde que eu era criança, porque os meus pais sempre viveram nessa vida. Sempre viveram na vida de decassegue, não. Desde que eu me entendo por gente, eles vivem nessa vida de decassegue. Então, eu vim com 4, voltei com 5, vim com 8, voltei com 12. Depois eu vim de vez, com 15, e eu já tô aqui no Japão há 20 anos, direto. Só que nessa terceira vez, depois que eu vim com 15 anos, eu engravidei quando eu tinha 16 anos. E aí eu me tornei mãe solteira e por causa disso, como eu precisava começar a trabalhar, né, pra poder tirar o meu sustento, e como eu estava no Japão, e como todas as pessoas ao meu redor, elas só trabalhavam em fábrica, era isso que tinha e foi pra aí que eu fui. E eu entrei, né, na fábrica e trabalhei durante quase 10 anos na fábrica. Como que foi a trajetória? Eu vivia aquela vida comum de todo decassegue, entendeu? Também, sempre entrando e saindo de fábrica, tentando sempre uma fábrica onde pagasse um pouco melhor, onde o serviço não fosse tão ruim e tudo mais. Trabalhei em vários lugares. E quando eu me dei por mim que eu não queria ficar ali e que eu poderia fazer alguma coisa pra sair dali, foi quando eu completei 25 anos. Na verdade, com 24 anos começou esse meu desenvolvimento, de eu me conscientizar de que eu poderia mais, porque até então eu não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Então eu achava que eu ia morrer ali. E por mais que eu não gostasse daquele ambiente, eu lembro que eu ficava tentando trabalhar na minha cabeça, porque eu não sabia como sair dali, todas as pessoas ao meu redor trabalhavam ali, entendeu? Tipo, não tinham também perspectivas de sair, então eles também não sabiam me orientar pra sair. E aí eu lembro que eu ficava trabalhando na minha cabeça pra aceitar, e eu falava assim: Tico, para de reclamar, isso daqui é o que tem, você vai trabalhar nisso daqui até você morrer, porque é o que tem, e aprenda a ser grata, a ser feliz por isso. Eu juro pra vocês que eu lembro de ter esse tipo de pensamento. E aí, porque pra mim era assim, era muito difícil pensar numa forma de sair dali. Eu não conseguia, tipo, eu queria ir embora pro Brasil pra fazer uma faculdade, mas não conseguia juntar dinheiro, porque eu era mãe solteira, eu precisava pagar as contas, né, precisava de dinheiro pra sustentar meu filho, minha família e tudo mais. Então, simplesmente eu comecei a trabalhar em mim pra aceitar. Isso daí foi quando eu morava eu morava em Nagano, e deu a crise de 2008, né, aquela crise que todo mundo ficou desempregado, foi um monte de gente embora pro Brasil e tudo mais, e aí eu e minha família, a gente se mudou pra Aichi. No que a gente se mudou pra Aichi? Aichi é um lugar onde tem muito mais brasileiros, onde tem muito mais, assim, negócios, onde tem muito mais educação, cursos, onde tem muito mais informação, mais estrutura pra brasileiros, entendeu? E lá eu encontrei vários brasileiros que faziam coisas diferentes, que não eram em fábrica, porque até então eu morava em Nagano, eu morava assim, ó, num grupo fechado, entende? E aí, quando eu me mudei pra Aichi, eu comecei a ter contato com mais pessoas, onde eles buscavam se desenvolver, onde eles buscavam aprender, onde eles também queriam, né, sair de fábrica e tudo mais. E aí, quando eu comecei a ter contato com esse pessoal, a minha cabeça começou a expandir, eu comecei a, tipo, enxergar uma luz no fim do túnel, entende? E foi quando eu comecei tipo, e foi quando eu comecei a me desenvolver, e eu comecei a, tipo, querer aprender línguas. Então, a primeira coisa que a primeira língua, obviamente, que eu fui querer aprender era o inglês, porque eu queria falar com as pessoas de outros lugares, eu queria poder conversar com elas, e aí eu entrei naquele programa do Couchsurfing, não sei se vocês aqui conhecem, que é um programa onde você recebe viajantes na sua casa, hospeda eles de graça pra vocês terem essa troca cultural e tudo mais.
E aí eu, né, comecei a ter esse contato. No que eu comecei a ter esse contato com eles, eu comecei a, tipo assim, perceber que muitas dessas pessoas que vinham pro Japão, eles iam porque eles amavam o Japão. Muitos deles, eles começavam a aprender japonês lá fora para poder vir pro Japão, para poder treinar o japonês deles. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a sentir vergonha de morar tanto tempo aqui e eu não saber falar o japonês ainda. E eu comecei a sentir vergonha de estar aqui, tipo, falar pra eles que eu trabalhava em fábrica. Então, tipo, foi a vergonha que começou a me mover. E aí eu comecei a me dedicar eu decidi então que eu ia aprender o japonês, né? E por causa disso eu comecei a me dedicar a trabalhar com japoneses, eu já trabalhei na Starbucks e tudo mais, porque eu precisava treinar o meu japonês e aí era uma oportunidade também de eu poder chegar e tipo sair da fábrica. Então no meu plano naquela época, eu lembro até hoje, por que eu escolhi a Starbucks? Porque a Starbucks ela é uma franquia que tem no mundo inteiro. Então, se eu trabalhasse lá, eu poderia conseguir emprego no mundo inteiro, porque ia, tipo, né, eu poderia ir para outros lugares, para outros países e falar que eu já trabalhei na Starbucks do Japão, então eu iria conseguir um emprego, tipo, muito mais fácil. E ia poder aprender, treinar o meu japonês também e o inglês também, entendeu? Então, o meu planejamento inicial foi esse. E foi aí que eu comecei a trabalhar, né, na Starbucks, a aprimorar o meu japonês e tudo mais. O inglês também, continuei participando de encontros onde as pessoas vão para poder conversar. E, gente, o que mais me fez aprender foi realmente, tipo, me colocar em situações de sufoco. Então, sim, eu passei muita vergonha, tipo, passava bastante constrangimento no sentido de que eu queria falar e não conseguia falar, falava que nem um bebê. A vergonha foi um dos maiores fatores motivacionais que me fizeram realmente me mover e aprender, sabe? O constrangimento e tudo mais. Porque foi justamente o fato de eu me colocar nessas situações que fazia com que eu sentisse vergonha, por exemplo, de eu não conseguir falar inglês, de eu não conseguir me expressar, de eu não entender, e aí ficar aquele tema chato, sabe? Ou então no trabalho, de eu não conseguir me expressar, não conseguir entender, e aí eu acabar me esforçando muito mais pra poder me fazer, né, ser bem entendida, pra eu poder atender as pessoas melhor. Pra eu poder atender as pessoas melhor e tudo mais. Então, às vezes eu vejo o pessoal com medo, sabe? De se mover, de tentar, Tem pessoas assim que, por exemplo, já sabem falar um certo nível de japonês, mas eles não tentam porque eles têm medo, porque eles têm vergonha. E, tipo, se você nunca vai estar pronto, você nunca vai ser o suficiente. A única forma de você realmente conseguir conquistar coisas, dar passos pra frente, é se você se colocar na situação, entendeu? Porque quantas e quantas pessoas a gente não se depara por aí, entendeu? Ao longo do nosso caminho, profissionais que eles não são bons profissionais. Mas aquele profissional, ele não é um bom profissional muitas vezes, não é por desleixo, é porque ele não tá preparado, mas ele já se colocou na situação, sabe? Então, assim, ele já tá muito mais à sua frente do que você, porque você nem isso às vezes consegue fazer, entende? Então, é normal a gente errar, é normal sentir medo, é sentir vergonha e tudo mais, só que, cara, se você tá com medo, vai com medo mesmo, entende? Porque se não for desse jeito, você nunca vai. Eu acho que é por isso que muitas, ainda assim, tipo assim, os brasileiros, eles compõem uma das maiores partes, né, da maior nacionalidade estrangeira dentro de fábrica. Porque como a gente veio já desde aquela época lá atrás, pra cobrir essa mão de obra, né, nas fábricas de produção aqui no Japão, e como é um ambiente que te deixa, entre aspas, assim, não exige muita coisa, né? Te deixa confortável ali na sua zona de conforto, onde não exige que você precise, né, desenvolver habilidades e tudo mais. A gente acaba ficando acomodado pelo fato de que, cara, se pra sair dali, você precisaria aprender japonês, você precisaria desenvolver habilidades, né, de lidar com outras pessoas, precisaria, tipo, estudar, precisaria isso, aquilo. E aí você acaba aceitando, não saindo daquele ambiente, não indo pra outros lugares, por conta de que é muito cômodo, entende? Então, se você tem vontade de sair desse ambiente de fábrica, né, sair dessa mão de obra desqualificada para ir para outro lugar, primeiro passo é você começar a estudar a língua, porque não adianta no Japão, português não adianta de nada, português adianta só se você for trabalhar com os brasileiros, atender somente a comunidade brasileira. Agora, se você realmente quer entrar na sociedade japonesa, entendeu? Conseguir um emprego onde te ofereça mais, onde você possa adquirir qualificação, para daí você conseguir outros níveis, você tem que aprender o japonês. Se não, no mínimo, o inglês e mais uma habilidade técnica, entendeu? Porque inglês ainda assim, você poderia, se você sabe inglês, você poderia trabalhar dando aulas de inglês, por exemplo. Só que a maioria dos lugares eles vão pedir um nativo, ou então você tem que ser muito fluente. Aí tá, beleza, você tem o inglês. Você ainda vai ficar limitado somente a isso, somente
a ser professor de inglês, entendeu? E aí você adiciona aqui um plus, uma habilidade técnica, né? Ou então, sei lá, uma habilidade de vendas, de comunicação, soft skill muito bom. E aí você consegue outras coisas, trabalhar com vendas, trabalhar com recrutamento. Tem muitos recrutadores que não falam japonês, que eles falam somente inglês, porque tem bastante demanda até, né? De gente do mundo, eles conseguem captar gente de tudo quanto é nacionalidade e tal. Mas agora, só o português, meu bem, você não entra em lugar nenhum, em nenhum lugar, você não se encaixa em nenhum lugar que não seja Gemba e que não seja fábrica, entendeu? Então, toma vergonha na sua cara que se você quer entrar em qualquer outra área aqui no Japão, qualquer outro tipo de trabalho, você precisa do japonês. E, né, já emendando aqui essa oportunidade, se você, né, quer estudar japonês, eu tenho um curso para recomendar para você. Não sou eu, pelo amor de Deus, porque eu não tenho metodologia para dar aula de japonês, eu não dou aula de japonês, mas eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito dele, o curso dele é maravilhoso, até porque eu faço, mesmo tendo japonês já avançado e trabalhando com japoneses, eu faço o curso dele e ele agrega muito. Pra mim, todo brasileiro que mora no Japão precisa ter esse curso, precisa fazer esse curso, precisa ter contato com esse curso por conta do que ele ensina, entendeu? Tipo, não é somente língua, mas é tipo, você entender a experiência do Japão, é entender a cultura japonesa, entender os japoneses, entende? Então, eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo um WhatsApp de suporte para vocês entrarem em contato. E aí vocês entrem em contato que eu vou te dar todas as instruções, tá bom? Mas enfim, voltando. E aí eu cheguei, comecei, né, a aprender línguas, aprender o japonês e tudo mais. E aconteceu uma oportunidade pra mim de eu trabalhar como tradutora, entrar no lugar de uma pessoa que não queria mais, né? Ela ia sair desse emprego e entrar no lugar dela como tradutora de fábrica mesmo. E foi uma ótima oportunidade, eu não estava pronta, tá bom? Nenhum emprego que eu consegui aqui no Japão estava pronta. Tirando a fábrica, que eu já, né, era especialista na linha de produção, mas tirando a fábrica, e que me levou, tipo, 10 anos também para eu me tornar uma especialista, e que eu quero fazer um vídeo, tá? Pra falar sobre essa experiência, a minha visão como operária de linha e como a tradutora, porque muitos brasileiros, eles não têm essa visão, né, de ambas as posições, e aí eles acabam sofrendo muito aqui, porque eles não entendem aqui. Mas esse daí é um vídeo para uma outra hora. Mas eu tive essa oportunidade, eu não tava pronta ainda, não me sentia pronta, mas eu aceitei e aí eu fui. Trabalhei lá, tipo, alguns meses e tal. Só que pra mim ainda não tava bom, não tava satisfeita, porque ainda era um ambiente de fábrica. Eu queria estar longe daquele povo, eu queria estar longe daquele ambiente, entendeu? Não são só os brasileiros ali que são, tipo, ruins de lidar. Os japoneses lá também são muito ruins de lidar. É um ambiente muito quadrado, as pessoas, tipo, você consegue ver onde que tá o problema, mas as pessoas, elas não estão dispostas a fazer o que é necessário pra mudar, entendeu? Porque já funciona daquele jeito, já roda daquele jeito. Então, pra mudar uma coisa, eu teria que mexer em tudo, e aí, tipo, ninguém tá satisfeito com isso, então não é flexível, sabe? Não tem essa pegada de multinacionais, né, que são mais, como que se fala? Flexíveis, né? Que elas têm, muitas vezes, tipo, uma organização que é vertical e não... que é horizontal e não vertical, né, que é ambiente de fábrica, eles são desse jeito, tipo, a hierarquia é muito forte, e empresas, né, que elas, né, de hoje em dia, principalmente, que elas têm essa pegada onde, tipo, cara, todo mundo tem que fazer parte, sabe? Todo mundo tem que... Não existe esse negócio de hierarquia, papapá, sabe? Tipo, é bem diferente. Então, hoje em dia a gente não quer lidar com esse ambiente, certo? A gente quer lidar com esse ambiente. Então, eu queria estar longe dali. E aí foi que me veio a oportunidade de eu trabalhar como agente de intercâmbio. Foi muito bacana também essa experiência. Fui pra Austrália, fiquei 3 meses lá. Foi também, tipo, a realização de um sonho, porque eu já tava empapuçada de Japão, eu precisava sair um pouco daqui. E, cara, ter tido essa oportunidade foi maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar lá com eles e tudo mais. Trabalhei, né, até a pandemia, porque deu a pandemia, obviamente, fechou tudo. Só que eu não queria mais continuar trabalhando com brasileiros no Japão. Eu, tipo, tava cansada, porque eu sabia que aquilo ali não ia me levar pra onde eu queria. Que era o quê? Pô, eu queria ter a oportunidade de realmente... Eu queria realmente valer pro mercado, entendeu? Então... Trabalhar com brasileiros aqui, você não vale nada pro mercado japonês. Você ter, que nem eu falei, você ter somente o português, você não vale nada, entendeu? Se você não tem inglês e japonês, se você não tem o japonês, você precisa primeiro, pelo menos ter inglês. Se você não tem inglês nem japonês, cara, você não vale nada. E nenhum conhecimento técnico. E você pode até ter o conhecimento técnico, mas se você não tem a língua, se você não tem no mínimo inglês, você também não vale nada, entende? Então, tipo... Trabalhar com brasileiros pra mim não ia me agregar, eu não queria estar com eles, eu precisava sair dali, entendeu? Eu precisava... me desenvolver, queria desenvolver mais as minhas habilidades linguísticas, queria mais habilidades técnicas e tudo mais, e por isso que durante a pandemia, quando eu tava ali, já não tinha nada a perder, né? Eu decidi vir pra Tóquio, me mandar pra Tóquio pra poder, né, buscar uma oportunidade na área de TI, já que a gente tava numa situação onde você conseguia ver que iria, né, necessitar muito, ia ter uma oferta muito grande, porque a demanda ia ser, né, assim... E aí foi quando eu vim com meu filho e tudo mais, e eu, por causa da língua, porque eu já estava me preparando, né, nas minhas habilidades linguísticas, mesmo não tendo formação, mesmo não tendo experiência,
eu consegui uma vaga para service desk bilíngue. Então, era necessário inglês e japonês. E eles não estavam pedindo experiência, né? Mickey Ken Daijobu. E aí, eu consegui entrar, consegui um emprego lá por causa disso. Foi a minha primeira experiência trabalhando num escritório japonês, né? Então, penei um pouco, não, nem tanto, não diria que eu penei tanto, tipo, mas as condições também não eram das melhores, né, porque, tipo, era um emprego de service desk que era 24/7, então, tipo, eu trabalhava fim de semana, trabalhava ano novo, feriado, não parava nunca, a gente trabalhava, né, em turnos e tudo mais, mas era bem flexível, era bem de boa, porque eu ia trabalhar a cada turno noturno, a gente, tipo, tinha que folgar 2 dias, sabe, então, tipo, era bem flexível. Eles montavam um calendário já do mês, então a gente já sabia quando é que ia ser as nossas folgas, quando é que não ia ser, apesar de ter que trabalhar nos feriados e tudo mais, e trabalhar à noite, mas, cara, pra quem não tinha nada, pra quem tava aceitando qualquer coisa, entendeu? Então, é isso. Eu sempre fui a pessoa que eu nunca liguei de abdicar de salário, de benefícios, essas coisas assim, se eu puder ter experiência, se eu puder crescer de alguma forma, entende? Então, aquilo ali pra mim foi uma porta de entrada, foi maravilhoso, consegui. Como foi que eu consegui? Eu consegui através de um site que chama Craigslist aqui. Eu tava procurando emprego, na verdade, eu tava procurando qualquer tipo de emprego quando eu cheguei aqui, tá? E aí eu entrei ali e tinha um anúncio de uma, como se fosse uma empreiteira, né? Mas eles, o público-alvo deles são intercambistas, estrangeiros no Japão. Em que você não, tipo, não é fluente em japonês, não é fluente em inglês, você não tem habilidades, né? Não tem conhecimento técnico, mas eles auxiliam você, eles te dão um leve treinamento, então, tipo, te instruem na questão das entrevistas, eles conseguem as entrevistas pra vocês, eles treinam vocês como pra passar nas entrevistas, eles te dão um leve treinamento na área de TI pra você, tipo, né, entender o básico, pelo menos, pra responder ali durante a entrevista, pra você conseguir um emprego, entendeu? Então foi maravilhoso, foi assim, caiu como uma luva pra mim, porque eu precisava disso. Só que pra você ver, cara, onde é que tava isso? Não tava não tava no LinkedIn, porque no LinkedIn a galera, os recrutadores, quando eles vêm te buscar, eles têm requisitos pra preencher, né, nas vagas de trabalho. Então, é muito difícil você conseguir, não sendo experiente, é bem difícil você conseguir alguma coisa na área no LinkedIn. Você tem que ter um portfólio bem bacana pra você poder conseguir. Então, eu comecei a caçar em tudo quanto é lugar, nesses Daijob, Craigslist, um monte de lugar no Google, sabe? E aí encontrei isso daí, fui lá, tudo, passei na entrevista, né? Entrei no treinamento deles, só que aí aquela coisa, foram 2 meses de treinamento não remunerado, então, tipo, todo dia a gente tinha treinamento das 6 às 9 da noite, tudo na área de TI, né? Na área de business manager e tudo mais, pra poder, daí eles começarem a buscar uma entrevista pra você poder fazer. Cara, eu passei por 4 entrevistas, onde eu, tipo, levei, né? Não em todas elas, mas aí, nesse daí eu consegui entrar. Então, assim, eu, né, fui atrás, busquei, houve um processo, não foi fácil, não foi mil maravilhas, sabe? Porque nesse meio tempo que você tá fazendo os treinamentos, você precisa arranjar uma forma, por exemplo, de como que você vai, então, sobreviver nesse tempo aqui, sabe? Então, tipo, sabe, não foi, assim, fácil, teve um processo. E aí, por conta disso, eu trabalhei 1 ano e meio. Quando eu tava trabalhando 1 ano e meio nesse local, veio um outro. Aí que, né, eu fui atualizando meu currículo no LinkedIn. Comecei a colocar coisinhas ali e tudo mais. Fui entendendo melhor esse mundo corporativo. Porque até então, gente, eu vim de fábrica, entendeu? Eu nunca tinha tido contato com nada do mundo corporativo, não entendia nada disso, sabe? E aí foi daí que eu comecei a entender um pouco melhor, comecei a, tipo, adicionar os recrutadores, né, no meu LinkedIn, porque se você tá buscando emprego, se você tem primeiro, se você tá buscando emprego, se você não tem um LinkedIn, pelo amor de Deus, vamos atualizar esse LinkedIn, pelo menos ter uma conta no LinkedIn você precisa. Segundo, adicione o máximo de recrutador que você puder, máximo, porque eles estão buscando você tá buscando eles, e quanto maior for sua rede de contato, melhor, entendeu? Então começa a buscar, tipo, as empresas de recrutamento, começa a adicionar todos os recrutadores, porque e coloca lá no seu LinkedIn que você está aberto à contratação, porque aí eles começam a vir. Entendeu? E faz muita entrevista com eles, faz bastante, porque isso daí também vai ser um treinamento pra você. As entrevistas são em inglês ou em japonês, tá? Na verdade, a maioria é em inglês. Muito difícil ter entrevista, por exemplo, no LinkedIn não vem scout pra mim em japonês, é tudo em inglês, tá? E aí, aí foi quando eu comecei a atualizar o meu currículo lá no LinkedIn e tudo mais, e aí veio um recrutador me oferecer essa vaga na Deloitte, e agora eu estou na Deloitte. Não sei como que vão ser os meus próximos passos, ainda estou analisando como é que vai ser, mas aquele objetivo que eu quis, né, conquistar, que era o objetivo de sair de fábrica, de ganhar um valor no mercado e valer alguma coisa, entendeu? Eu consegui. Então, assim, se eu, sem formação, sem experiência, conseguir, cara, é aquela coisa, né? Se eu conseguir, qualquer um consegue. Qualquer um que se esforçar o mínimo, o básico, entendeu? Cara, um nível N2 aí, eu diria, pra você começar, tipo, a ter
Pra você ter maiores chances. Ao longo do meu caminho aqui, eu conheci bastante gente que não tinha nem N2. Na verdade, as pessoas que trabalhavam, tipo, alguns estrangeiros que trabalharam comigo, eles eram, tipo assim, N3, N4, mas mesmo assim estavam ali. Aí aquilo que eu falei novamente, a pessoa vai sem medo, mas ela tá ali, ó, mesmo que ela esteja porque ela não sabe falar, não sabe se expressar direito, mas ela tá no caminho dela, ela tá no processo dela, entendeu? Então, às vezes você tá aí do outro lado falando assim, pô, mas eu não sei falar direito, eu me esforço, eu isso. Cara, você tá no seu caminho, você tá no seu processo, você tem que ter paciência e continuar, entendeu? Se você reclama e não faz e para porque pra você tá muito difícil, aí você nunca vai conseguir mesmo, entendeu? Então, assim, se você tá no seu caminho, se você tá se esforçando, mesmo que você ainda não esteja vendo o resultado, você tá no seu processo, só continua, só vai. Porque, sim, o esforço ele é recompensado. Só que aí que tá, você tem que se mover, você tem que mover pros lugares certos, entendeu? A vida, ela é feita, tipo assim, ela é um resultado de poucas escolhas boas. Se você só tem que fazer algumas poucas boas escolhas na sua vida pra você ter resultados muito bons. Acontece que a maioria das pessoas, ela tem um acúmulo de más escolhas o tempo todo, entende? E aí, todos os dias quando você acorda, você tá fazendo uma escolha. Ou você vai estudar, ou você vai, sei lá, ficar vendo TikTok. Ou você vai ver as coisas por lado positivo, ou você vai ver as coisas pelo lado negativo. Ou você, no fim de semana, vai pra balada, ou você vai sentar a bunda na cadeira pra estudar, ou então você vai participar de algum encontro onde você possa realmente treinar a sua língua, entende? Então, assim, cara, poucas escolhas. Se você fizer boas escolhas, você vai para um caminho bom. Agora, se você fizer mais escolhas o tempo todo, uma atrás da outra, não tem problema você fazer mais escolha, boa escolha, boa escolha, mais escolha, entendeu? Acontece que só mais escolha, mais escolha, mais escolha. Aí, um belo dia, você sentará numa mesa farta, num banquete, para lidar com o seu banquete de consequências, entendeu? Espero que tenha feito sentido para você, tá? Espero que tenha te ajudado. Essa é a minha contribuição de hoje, porque eu cutuco, mas eu ajudo, tá bom? Um beijo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Falou!